Graça e paz, irmãos. Que a alegria da salvação venha estar contagiando os nossos corações nessa linda manhã que o Senhor nos deu. E aí, meus queridos, o tema que eu gostaria de propor aos irmãos é justamente esse: os meus ou os planos de Deus. Nós estamos aí, hoje é dia 19, né? O ano está começando ainda. E é muito natural, irmãos, nesse momento de início de ano, nós fazermos planos. É muito natural nesse início de ano nós olharmos para todo esse ano que está por vir e começar a pensar: poxa, eu quero conquistar isso, eu quero fazer aquilo, né? A gente olha um pouco para o passado, vê o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu e começa a fazer aqueles planos, alguns um pouco velhos, né? Vou perder um pouco de peso, vou fazer aquela dieta que eu estou precisando, vou me dedicar ao exercício físico, que não basta só fechar a boca, né? Tem que fechar a boca, tem que fazer exercício físico. A gente pensa em se alimentar melhor. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Poder comer melhor, né? É tão bom comer aquelas coisas que não fazem muito bem ao corpo, né? Por quê? Você já viu alguém tendo um problema? Foi na médica: doutora Gisele, eu estou com um problema. Mas qual é o seu problema? Eu como muito alface. Você já viu isso? Eu nunca vi também. Como muito alface, então eu tenho problema com isso, né? É difícil. A gente tem problema com coisas que nós gostamos, né? Mas a gente planeja perder peso, planeja se aperfeiçoar no nosso trabalho, a ter tempo de qualidade com a nossa família, né? Acho que nos dias de hoje, como é difícil ter tempo de qualidade com a nossa família. Tudo está ocupando a nossa agenda. Então, nós vamos fazendo planos. Mas eu gostaria que você pensasse nessa manhã o seguinte: será que esses planos todos que eu quero para a minha vida nesse ano de 2025 são planos meus ou planos que o Senhor tem para mim? O livro de Provérbios é um livro cheio de sabedoria, e o sábio tem alguns conselhos para nos dar. Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Se você quer construir uma casa, o que você precisa fazer? Projetar. Se você quer fazer uma viagem, você precisa pelo menos traçar o roteiro ou o caminho. E fica a dica: quer fazer viagem? Faça o seu jeito de projetar, né? Nós éramos recém-casados, Roberta falou assim: não, só tem eu e você, vamos lá para o lugar, e lá a gente encontra um lugar para ficar. Irmãos, vai em uma pousada, lotado, vai em outra pousada, lotado, vai na outra, tinha vaga, mas era uma fortuna. Eu falei: não tenho condição de ficar aqui não. Era assim, por graça e misericórdia, nós olhamos para um lugar assim e falamos: nós não viemos aqui. Aí eu, com pouca fé, falei: Roberta, a gente não tem condição de pagar esse lugar que a gente está vendo, mas como a gente já está aqui e não tem o que fazer, vamos lá ver. Aí quando batemos lá, olha, o senhor deu sorte, o senhor pegou a última semana de promoção aqui do hotel, estava mais barato que a pousada, irmãos. Mas eu não recomendo ninguém fazer isso. Quer viajar? Tem que planejar a sua viagem, né? Se você quer fazer uma prova, você precisa olhar o conteúdo programático e estudar. Aí os adolescentes: poxa, pastor, o senhor está falando de estudar nas férias? Mas porque você precisa planejar esse ano que já começou aí, que está na iminência de começar a questão da escola. Porque se você estudar todo dia um pouquinho, no dia da prova, já estão até fazendo não.
Papais, fiquem com a dica então, hein? Fiquem com a dicas. Obriguem sim as crianças, os adolescentes a estudarem todo dia um pouquinho. Porque quando chega o dia da prova, tá tranquilo. Porque se não estudar no dia da prova, dá um desespero tremendo. Eu estou falando isso, irmãos, porque tudo que nós queremos fazer, nós precisamos planejar. Sem planejamento, fica complicado nós alcançarmos os objetivos que nós queremos. E eu estou batendo nessa tecla porque é do ser humano, é da nossa essência planejar, faz parte da gente. Olha que interessante, a nova versão transformadora e a King James, que diz assim, ó, a nova versão transformadora, é da natureza humana fazer planos. E a King James, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Irmãos, o Senhor colocou dentro de nós essa capacidade, essa habilidade de planejar. Então nós precisamos exercer essa capacidade. Não viva na teologia do deixa a vida me levar. Porque se a vida te levar, pode ser que ela te leve para algum lugar que você não queira. Então, planeje sim com carinho, exerça essa habilidade que o Senhor te deu, se possível, coloque lá no papel todos os seus sonhos, porque você tem 346 dias esse ano para desfrutar dos propósitos. 346 esse ano, porque hoje é dia 19, isso aí, né? Então, queridos, planeje, mas lembre-se de uma coisa, quando nós planejamos, isso não é sinônimo de êxito. Às vezes nos frustramos porque pensamos, o meu ano está todo planejado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tudo certinho, mas planejar não significa ser sinônimo de êxito. Nós temos essa capacidade, mas o versículo que nós lemos de Provérbios diz que a palavra final vem do Senhor. A palavra final vem do Senhor. Quem tem a chave do futuro não somos nós, mas é o próprio Senhor que tem a chave desse futuro. E aí, se é Deus que tem a chave, não nós precisamos reconhecer o quê? As nossas limitações. E como é difícil reconhecer as nossas limitações quando nós estamos planejando. Nós pensamos que nós somos os senhores, que nós podemos tudo e que tudo vai acontecer conforme nós queremos, mas nós somos limitados, nós não sabemos o que vem depois da curva. Eu queria indicar para vocês fazer um passeio aqui na Terefri. Nem todos os teresopolitanos conhecem essa estrada, mas que estrada bonita, linda, cheia de belezas naturais, além de alguns lugares que tem umas delícias, literalmente, para nós comermos. Mas a estrada é apertadinha e cheia de curvas. E para piorar, o mato já tomou conta do acostamento. Então, quando eu estou andando, eu nem estou correndo, andando 80 km por hora, e de repente eu falo assim, Senhor, se de repente aparecer um bicho, depois dessa curva eu estou perdido. Então me livra, porque ali é cheio de fazendas, né, sítios, eu fico pensando, Senhor, me livre do mal, me proteja, porque eu não consigo saber o que vai depois da curva. Tem pessoas que amam fazer planilhas, né? E a propósito, eu não vi a pessoa aqui ainda. Mas tem uma pessoa aqui na igreja que eu admiro muito, irmãos, faz uma planilha como ninguém. Ele consegue, olha, coloca tudo lá certinho, mas ainda ele, com toda essa capacidade de colocar na planilha, ele não consegue colocar tudo, simplesmente porque ele não sabe do futuro. Ele consegue colocar na planilha aquilo que ele imagina, mas tem outras coisas que acontecem que ele não consegue colocar na planilha. Eu fui fazer um seguro de carro e o rapaz falou assim para mim, olha, seu Leonardo, parabéns pela aquisição, eu não torço para que você bata em nenhum carro, mas se você bater num Corolla,
o seu seguro cobre o Corolla inteiro. Eu falei, glória a Deus, né? Tanto Corolla andando pela rua, mas de repente Deus fez cair a ficha em mim. Meu filho, Corolla é um carro caro, mas tem outros carros muito mais caros que o Corolla. E aí eu falei, meu Deus, estou rendido, porque se eu bater em outro carro, talvez eu tenha que colocar um dinheiro que eu nem tenha. E aí sabe o que estava significando, sabe o que eu estava ouvindo no Espírito de Deus? Meu filho, faz a sua parte, planeja, mas dependa de mim, porque você é limitado. Você é limitado. E aí, o Matteo Henry, irmãos, ele vem dizer o seguinte: o homem pode propor, mas Deus pode dispor. Sabe o que significa? Nós, seres humanos mortais, ficamos planejando, fazendo seguro, né? Isso tudo, irmãos, é muito prudente. Se você puder, faça aquilo que você puder para você tentar fugir do mal. Mas lembre-se que a palavra final vem do Senhor. É o Senhor que dispõe, é o Senhor que executa, é o Senhor que faz acontecer, e não nós. Deus é o único, irmãos, que pode realmente concretizar planos. E aí vamos ler juntos Provérbios 19, 21. Hoje você vai perceber que a Bíblia vai explicar a própria Bíblia muitas vezes. Vamos ler juntos então? Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Irmãos, é o propósito do Senhor que vai permanecer. Eu estava lendo o comentário do Hernandes Dias Lopes e ele estava falando: é o Senhor que tem o controle do universo nas suas mãos. E quantas vezes, irmãos, nós pensamos que somos nós que temos o controle e não Deus? Mas é lê do engano. Somos limitados sim, e o poder, a força está nas mãos do Senhor. Nós podemos planejar, mas devemos sempre pedir a sabedoria ao Senhor, a capacidade ao Senhor de discernir quais são os propósitos dele e quais são os nossos propósitos. Você já pediu ajuda ao Senhor para elaborar os seus propósitos desse ano, os seus planos? Ou você saiu já aí escrevendo, pensando, fazendo planilha e planos? O versículo 2, vamos ler também ele junto, irmãos? Os irmãos podem ler enquanto eu bebo um pouco de água? Vamos lá? Todos. Eu falei para vocês que Deus nos deu uma capacidade de planejar, mas eu queria dizer para você que nós temos uma outra capacidade, e que não foi uma capacidade dada por Deus, mas gerada mesmo pela obra da carne, que é a capacidade de se enganar. Quando nós queremos alguma coisa, parece que nós ficamos cegos para as outras coisas. Parece que nós olhamos só para aquilo e você fala, não, aquilo é muito bom, é maravilhoso, e todos os caminhos que você precisa chegar para alcançar aquilo, parece que é bom, parece que é puro, parece que vai dar tudo certo. E alguém pode estar pensando, mais ou menos, pastor, mais ou menos, porque eu, quando quero tomar uma decisão, eu olho para aquilo que eu quero e eu fico pensando, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, vai dar para eu alcançar esse objetivo e eu vou alcançar esse objetivo. Se você consegue olhar o que é bom e que não é bom, e ainda assim continua fazendo, é porque no fundo todos os caminhos lhe parece bom. Ainda aquela circunstância difícil, você fala, vou tirar de letra, vou conseguir fazer isso facilmente. Então, irmãos, todos os caminhos ao homem parece que são puros, parece que são bons, mas a grande questão é que é
o Espírito de Deus que vai nos mostrar se realmente é bom ou se não realmente é bom. Tanto é que Provérbios capítulo 14, 12, foi que nós acabamos de ler, né? Foi isso mesmo? 14, 12? É isso mesmo, né? Diz que há caminhos que parecem de morte. E aí eu queria contar para vocês uma experiência da minha juventude. Eu já devia ter uns 25 para 26 anos, né? Já tinha acabado a faculdade, tudo estava caminhando direitinho. Eu falei assim, agora eu vou casar, né? Vou casar. E o que eu fiz? Senhor, eu quero aquela ali, ó. Eu quero aquela. Meus planos eram aquela. E eu falei, Senhor, abençoa porque eu quero aquela. Assim. E tudo foi andando, passando, e tudo foi andando. Falei assim, que legal, está indo para frente. E na hora que ia se concretizar, irmãos, eu ganhei um famoso toco. Está rindo porque não foi com você, né? Está rindo porque não foi com você, porque eu fiquei chateado, irmãos. Eu fiquei chateado, como assim? Isso não pode estar acontecendo, estava dando tudo certo, e por que agora ficou ruim? Não pode, eu quero saber, Senhor. E eu fui correr para Deus, e aí eu falei tudo para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Estava tudo certinho, e aconteceu isso agora. E Deus fez uma coisa que é muito difícil para o ser humano, irmãos, ficar em silêncio. Porque quando Deus fala sim, você eba. Quando Deus fala não, você fala, puxa vida, Deus falou não, então tem que continuar. Agora, quando Deus fica em silêncio, nosso coração parece que salta querendo uma resposta de Deus. E o tempo foi passando, e Deus começou a tirar as escamas dos meus olhos. Irmãos, eu pude perceber que aquela menina era de Deus, sabia? Era de Deus, até porque eu já falei para os adolescentes, jovens, nós devemos buscar uma pessoa para a nossa vida que ame a Deus. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, irmãos, é que agrade aos olhos, né? Você precisa estar alguém do lado que te agrade aos olhos. E aí eu falo, mas tem que ser trabalhadora também, tantas outras coisas. E eu pude perceber, irmãos, que os outros requisitos que eu sonhava, ela não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. E eu pude perceber, irmãos, como Deus estava me livrando. De fato, aquilo, se eu porventura casasse com aquela pessoa, que era gente boa, irmãos, mas não se encaixaria comigo. E Deus trouxe isso para mim. E isso me trouxe paz depois. E aí eu começo a enxergar esse versículo, há caminhos ao homem que parece bom, mas no final parece a morte, e às vezes Deus não nos dá, e nós ficamos tristes, porque Deus não nos deu, e aí nós esquecemos daquele salmo conhecidíssimo, o Salmo 139, versículo de 1 a 4, vamos ler juntos? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me o próximo slide, o 3 e o 4. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Irmãos, Deus é o nosso Criador, e nós negligenciamos isso, esquecemos que aquele que cria conhece muito mais que a própria criação. Deus conhece você muito mais do que você mesmo. Às vezes a gente pensa, poxa, seria tão bom que isso acontecesse, e Deus vai lá e não dá, e a gente fica chateado. Deus está me trazendo uma outra coisa à memória aqui, que parece tudo ao olhar humano perfeito, mas Deus não me deu. E sabe quando isso foi consolado no meu coração? Quando eu entendi que Deus sabe mais do que eu, que Deus, se não me deu, era o melhor. Mas todo mundo está falando que seria muito bom que isso acontecesse. Pois bem, se não aconteceu, foi porque era o melhor de Deus para a minha vida. E isso trouxe
consola o meu coração, porque Deus falou assim: filho, você é limitado, você não sabe o que vai depois da curva, você não sabe o que vai acontecer no futuro, então simplesmente descanse, espere em mim, porque você julga pelas aparências. E aí, irmãos, quando nós falamos em julgar pela aparência, me parece que até hoje nós continuamos escolhendo os famosos Eliabes. Você lembra de Eliabe? Eliabe, o irmão mais velho de Davi? Lembra lá da história? Quando Deus rejeita Saul e fala com Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque você vai ungir um filho dele rei. E quando Samuel olha para Eliabe, ele fala: é esse, só pode ser esse, é esse mesmo. E qual que foi a resposta de Deus para ele? Ah, Eliabe, não julgue pela altura dele, pela aparência, porque não é ele. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E aí, meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, porque nós vivemos aplaudindo a auto-performance, o autodesenvolvimento, né? Literalmente a aparência, e esquecemos de olhar como aquela pessoa consegue alcançar aquele êxito todo. Precisamos olhar, irmãos, não só para a aparência, mas para o profundo do coração, aquilo que realmente é, mas não simplesmente aparece. Então, meus queridos, o sábio, ele vem falando para as nossas vidas: olha, você pode planejar, e é bom que você planeje, Deus colocou essa habilidade em você, faça planejamentos, tá? Mas não se esqueça que a palavra final não vem de você, a palavra final vem do Senhor, então nós precisamos depender dEle. Vimos que nós temos uma tendência de enxergar só o que nós queremos, e esquecemos de avaliar realmente como as circunstâncias são, e parece que só olhamos as aparências, mas devemos analisar como Deus analisa. Diante dessas circunstâncias, o sábio entra com o versículo 3. Nós podemos ler juntos? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Ah, não tá? Desculpe, tá bom. Mas foi isso que eu acabei de ler para os irmãos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Irmãos, esse confiar, quando nós olhamos no original, significa rolar. Tenta colocar: role ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Você entendeu? Nem eu. Como assim, pastor? Nem eu. A primeira vez que eu li, eu não entendi não. Falei: puxa, rolar? Como assim? E aí eu li um que não entendi, procurei outro comentarista para ler, vai que esse eu entendo, né? E aí, irmãos, ele trouxe uma explicação que abriu a minha mente. Aí ele falou assim: olha, não tem o camelo? O camelo, ele não é comum na nossa sociedade, mas era muito comum nessa sociedade aqui. E aí, quando o camelo estava carregando uma carga, para a pessoa pegar aquela carga, o que o camelo fazia? O camelo se ajoelhava, se inclinava para o lado, e aquela carga rolava para a pessoa que precisava. Aí eu falei: está começando a fazer sentido. Está começando a fazer sentido, porque, irmãos, nós literalmente precisamos rolar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos para Deus. E isso significa, sim, confiar, né, a nossa carga ao Senhor. E tanto é que o Salmo 37:5, ele utiliza a mesma palavra. Vocês conhecem, né, o que diz lá? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Irmãos,
os nossos planos devem estar nas mãos do Senhor e não nas nossas mãos. Nós devemos entregar ao Senhor, literalmente rolar para o Senhor. E aí vou aproveitar a oportunidade. Hector, você que está filmando, nunca aparece. Vem cá, Hector, aparece aqui um cadinho. Vem cá, Hector. Hector vai simbolizar Deus, tá, irmãos? E aí você está diante de Deus e você está pedindo. Vem para cá, Hector, que o pessoal não está pegando você não. Aí. Hector está simbolizando Deus e você está orando ao Senhor. Senhor, eu estou com esse projeto, esse plano, que é muito importante na minha vida, e eu gostaria muito que ele acontecesse. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos, quero entregar nas tuas mãos, como o salmista faz, tá? Fica aí nas tuas mãos, por favor. Olha o plano que está aqui, eu fiz, mas se o Senhor achar ruim, o Senhor risca, o Senhor muda, o Senhor faz o que o Senhor quiser, porque eu estou confiando no Senhor, eu estou rolando às suas mãos o meu projeto, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Hector. Obrigado. Ana Paula, Hector, eu acho que fez direitinho, tá? Pode colocar ele no teatro. Irmãos, o que eu estou falando com vocês? Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Ao invés de pegar aquilo, o nosso plano, o nosso projeto e realmente confiar nas mãos do Senhor, nós oramos, depositamos na mão do Senhor, mas antes de virar as costas, antes de sair da presença de Deus, a gente pega aquilo que a gente tinha entregado e carrega diante de nós, irmãos. Carregamos para nós, mas não é isso. Nós devemos entender que nós somos limitados, que nós não temos poder para nada ou quase nada. A nossa confiança, irmãos, não deve estar na nossa força, mas deve estar em Deus. Olha, vamos ler, irmãos, Salmos 20, versículo 7, vamos ler juntos, não pode, né? Mas eu vou ler para os irmãos. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Sabe o que significa, querido? Você não tem como confiar na sua força. Tem uns fortes, né? Você não pode confiar na sua força econômica ou no seu intelecto. A sua dependência precisa estar no Senhor. A sua confiança precisa estar no Senhor para que os seus planos possam prosperar, possam caminhar, né? A força está em Deus. E aí talvez você possa falar assim: pastor, o senhor está falando uma coisa que eu já sei. Engraçado que eu também sabia, e eu falei isso para Deus. Eu falei: Senhor, eu vou falar isso que a congregação já sabe? Ele falou: pois é, né, Léo? Porque não basta saber, tem que fazer. Então, querido, não basta você falar assim: pastor, eu já sei que eu tenho que confiar em Deus, mas se você não realmente confiar, de nada adianta. E aí Deus levanta a nossa vida para nos trazer à memória aquilo que nós realmente precisamos fazer. Com relação à confiança, irmãos, o John MacArthur, ele traduz essa confiança como uma submissão completa à vontade de Deus. Submissão completa à vontade de Deus. Você lembra como eu estava fazendo aqui com Hector? É você entregar na mão de Deus e falar: Senhor, esse é o meu sonho, esse é o meu projeto, mas olha, o Senhor pode riscar, o Senhor pode mudar, acrescentar, fazer do projeto da forma como o Senhor quiser. Essa é a nossa submissão completa à vontade de Deus, essa é a nossa forma de confiar. E será que nós estamos confiando no Senhor dessa forma? Ou será que tudo tem que acontecer do nosso jeito, da nossa forma? Porque se mudar um cadinho a gente fica chateado. Precisamos confiar no Senhor, tendo uma submissão completa ao Senhor. E por que eu estou falando isso, que a gente deve ter uma submissão completa ao Senhor? Porque nós não estamos sozinhos. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que lhe convida a lançar a ansiedade sobre Ele. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Você pode ler comigo? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmãos,
Deus cuidou, Deus cuida e Deus continuará cuidando das nossas vidas. E como é difícil entender isso, como é difícil viver essa verdade na nossa vida. Mas vou falar para você, não adianta. Você tem duas escolhas: ou viver confiando em Deus, ou viver ansioso e só piorar a sua vida. Porque você tem condição de acrescentar 1 minuto de vida à sua vida? Não tem, a gente não tem essa condição. Vocês lembram da parábola do rico insensato? Vocês lembram? Ele era um homem rico, né? Ele fez uma grande plantação, e a plantação deu muito, e ele não tinha lugar para estocar. E aí o que ele fez? Já sei, vou fazer celeiros ainda maiores, e vou estocar isso tudo. E foi lá, ele fez isso, e quando ele acabou, ele falou: agora eu posso desfrutar a vida, agora eu vou curtir os meus planos, agora eu vou curtir a minha vida. E aí o que Deus fala? Ah, coitado, hoje mesmo pedirão conta da sua vida. Irmãos, nós precisamos fazer planos, sim, mas mais do que viver os nossos planos, nós precisamos viver os planos de Deus, porque só dessa forma nós vamos conseguir experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Com certeza você lembra do Salmo 37, versículo 4 também, mas como pode ter uma versão diferente, eu coloquei para vocês também lerem comigo. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Deleitar-se é fazer aquilo que o Senhor quer para a sua vida, é ao invés de você viver os seus planos, você viver os planos de Deus. Quando nós vivermos os planos de Deus, quando os planos de Deus, os sonhos de Deus forem os nossos desejos, aí sim nós vamos vê-los todos sendo realizados, porque há um propósito de Deus para isso. Mas enquanto nós ficarmos querendo: Senhor, está aqui o meu plano, eu quero que o Senhor faça, por favor, age em meu favor, quando for assim só, dificilmente, salvo se o seu plano for o plano de Deus. E aí, irmãos, já caminhando para o final, alguém pode estar se perguntando: pastor, como que eu faço então para descobrir os planos de Deus? Porque, poxa, da forma que o senhor está falando aí, colocando, eu quero viver os planos de Deus, eu não quero viver os meus planos, não. E aí eu queria que as tias do Ministério Infantil nos ajudassem a cantar uma música. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, leia a Bíblia. Só até aqui. Quer crescer? Quer ter seus sonhos realizados? Quer viver o melhor de Deus para você em 2025? Leia a Bíblia e faça oração. E irmãos, eu vou falar para vocês, eu acredito que a maioria de nós, até quem está em casa, talvez tenha cantado com a gente essa música. Agora, você tem colocado em prática? Olha para o ano de 2024, qual foi o tempo que você investiu em oração e leitura da palavra? Olhando para trás, para 2024, qual foi o tempo que você seguiu o conselho de Jesus? Olha, vá lá para o seu quarto, feche a porta, porque aquele que está em secreto vai te ver. Qual, irmãos? Nós queremos ver os planos de Deus, mas esquecemos que nós precisamos ler a Bíblia e fazer oração. E fazer orações por quê, pastor? Porque quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração para Deus. Eu sigo uma neurocientista que ela estava falando, nunca se procurou tanto ajuda especializada como hoje. Nunca. Isso, olha, se você precisa, se você pode, procure sim uma ajuda especializada, vai te ajudar.
Mas essa neurocientista, ela estava falando o seguinte: as pessoas esquecem da oração. Porque aqui tem Michele, que é psicóloga, e aí, eu estou precisando de um psicólogo, procura a Michele, né? Preciso de um terapeuta, procura a Aline, vi a Aline ali. Eu estou tentando ver se eu conheço mais algum psicólogo ou terapeuta, mas se tiver aqui irmão em Cristo, procura, vai lá, procura ele, e eles vão tentar te ajudar a encontrar um caminho, mas eles não têm o poder do futuro. Eu fui a uma psicóloga, e nós somos amigos de infância, e ela falou: Léo, vou te falar uma coisa, você está querendo uma coisa que só Deus pode te dar, eu não tenho condição de te dar, só Deus. E aí, irmãos, quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração para aquele que tem poder para mudar o nosso futuro, tem poder para mudar qualquer circunstância, mudar qualquer plano, aquilo que parece já estar traçado, Deus pode mudar completamente. Então nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, Deus abre o coração dele para nós, né? Deus abre o coração dele. Tem tanta gente aí atrás de revelações e esquece da maior revelação, que é a palavra de Deus. Então, meu querido, abra o seu coração para Deus, leia a Bíblia, busque ao Senhor, coloque em prática o conselho do sábio, confie, role os seus problemas para Deus, porque Ele é o único que pode mudar qualquer circunstância. Agora, irmãos, tem um versículo bíblico que acompanha a minha vida e que eu fiquei pensando, eu acho que os irmãos lá da igreja devem estar já chateados, porque toda mensagem eu falo dele, e eu falei, tomara que eles não estejam, porque eu vou continuar colocando esse versículo em todas as minhas mensagens, que está lá em Romanos 5:8, vamos ler? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, o que mais me motiva a abrir mão dos meus planos, dos meus sonhos e colocar diante do Senhor, é porque Deus já provou o amor dele para mim e para toda a humanidade. Eu e toda a humanidade estávamos caminhando para o inferno, porque nós pecamos contra Deus, fazíamos coisas que desagradavam a Deus, e nós merecíamos sim a morte. E aí Deus, com o seu infinito amor, manda Jesus, o seu único filho, para pagar a nossa dívida na cruz. A cruz era o meu lugar, a cruz era o seu lugar, mas Ele vem e dá Jesus, e nos religa a Deus, nos dá a oportunidade de ter um futuro transformado, e ainda que dê tudo errado nessa terra, a nossa esperança maior é que um dia estaremos com Deus, e toda lágrima será enxugada, vamos ter a presença do Senhor, vai ser perfeito no céu, a nossa grande esperança. E eu quero viver os planos de Deus, eu tenho orado e pedido ao Senhor, Senhor, não me deixe fora dos seus planos, eu quero viver os teus planos, Senhor, eu quero estar contigo, e eu queria encorajar a você a fazer isso, e dizendo para você, você não está sozinho, Deus provou o amor dele para contigo. E aí, eu já queria chamar o Ministério de Louvor, e enquanto o Ministério de Louvor está vindo, eu queria contar uma ilustração para vocês. Havia uma família na Romênia, e o pai falava assim sempre para o filho, filho, não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, o papai nunca vai te deixar, o papai nunca vai te abandonar.
E aí passava tempo e o pai repetia: não importam as circunstâncias, o papai nunca vai te deixar, o papai nunca vai te abandonar. Irmãos, passado um tempo, aconteceu um terremoto de grande magnitude que acabou com a cidade daquela família. E o pai conseguiu sair e ao mesmo tempo ele falou: o meu filho está na escola, eu preciso salvar o meu filho. E ele prontamente saiu correndo para buscar o seu filho. Quando chegou na escola, só tinha tudo destruído, os escombros, né? Isso aí, só tinha essas coisas lá. E aí o que aconteceu? O pai sozinho começou a tirar as pedras, buscando, chamando pelo filho, e outros pais chegaram e começaram também a tirar as pedras, outras pessoas se juntaram, e o bombeiro chegou, e eles começaram a trabalhar e a cavar, e não achar nada. E o tempo foi passando, e a esperança de encontrar vida naquele lugar foi indo. E um pai de cada vez, uma pessoa de cada vez foi deixando aquele trabalho para o bombeiro. Mas aquele pai, mesmo sendo motivado por outras pessoas, deixa o bombeiro, ele falou: não importam as circunstâncias, eu vou buscar o meu filho, eu vou estar com o meu filho. E o bombeiro, usando um guincho, tirou uma grande pedra, e o pai, vendo um buraco, um vão, chamou pelo filho. E o filho respondeu: pai. E aí o pai: filho, você está bem? E aí ele falou: pai, nós estamos bem. E o pai falou: filho, tem mais pessoas com vocês? Vocês estão bem? Tem, os meus amiguinhos todos estão aqui, existe um vão aqui, mas a gente não consegue sair, nós estamos bem, só estamos com fome e com sede. E o bombeiro conseguiu fazer o resgate daquele filho e daquelas crianças. A TV chamou aquela criança e falou assim: você teve medo quando você estava ali embaixo? E ele falou: eu não tive medo, e falei para os meus coleguinhas: não tenham medo, porque o meu pai disse: não importam as circunstâncias, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Irmãos, nosso grande problema é que nós confiamos nos nossos planos e esquecemos que Deus tem um maior plano para a nossa vida. Esquecemos que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, e ficamos tristes, porque algumas coisas não acontecem como nós planejamos, mas Deus vem nos desafiando a dizer: confia em mim, confia nos meus planos, porque eu dou a última resposta. Você pode lançar toda a ansiedade sobre mim, role o seu problema sobre mim, confia em mim, porque sou eu que faço. E é nessa esperança, irmãos, que nós devemos viver o nosso ano de 2025. Eu não sei o que está para vir nesse ano de 2025. Eu já fiz os meus planos. Mas antes de fazer, eu falei: Senhor, está aqui, ó. É isso que o Senhor quer mesmo? É isso que o Senhor tem sonhado? Se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode arriscar, o Senhor pode acrescentar o que o Senhor quiser para o meu ano de 2025, porque eu sei que eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo, o Senhor não me deixa, o Senhor não me desampara, independente das circunstâncias.